Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Fazenda Freire e gostaria de conversar com você sobre uma dúvida que grande parte dos profissionais de educação física tem na hora de prescrever exercício para idosos. Quais as variáveis de treino devem ser aplicadas? Como essas variáveis de treino devem ser aplicadas? Como que eu tenho que utilizar o volume de treino? Ele tem que ser elevado, baixo, intermediário? Como tem que ser as intensidades de treino? Tem que ser baixas, altas? E como se comportam essas duas variáveis juntas na prescrição de exercício? Essa é uma dúvida muito comum que muitos profissionais de educação física têm e por esse motivo muitos têm receio de trabalhar com o público idoso. Além dessa dúvida na prescrição de exercício para o idoso, alguns profissionais têm receio, medo, achando que podem machucar os idosos se elevarem as cargas, se elevarem a intensidade do treino ou se elevarem o volume de treino. Pouquíssimos profissionais são qualificados para trabalhar com esse público. Por isso que eu convido você para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema e a gente desmistificar esses medos e tentar eliminar esses medos dos profissionais, inclusive o de você. Você já deve ter visto na internet diversos vídeos de idosos treinando com cargas extremamente elevadas ou realizando exercícios extremamente complexos. É comum a gente ver isso na internet. Eles chamam a atenção da gente na internet. Às vezes a gente vê mulheres idosas realizando exercícios extremamente complexos ou com uma flexibilidade fantástica, como se fosse uma ginasta. Ou homens extremamente fortes fazendo exercícios de potência, dinâmicos, com muita complexidade. Essa porcentagem de idosos na população de idosos é mínima. É uma parcela mínima. É raro a gente encontrar esses idosos. Por isso mesmo que eles fazem sucesso na internet. Por isso que eles chamam a atenção da gente quando a gente assiste eles na internet. Mas no nosso dia a dia, dificilmente a gente vai se deparar com esse público. O público que a gente vai ter que parar é um público que não tem muito histórico de treino, que quase nunca treinou de forma ativa na sua vida, de forma regular na sua vida. É uma outra realidade. Mas a gente vendo esses vídeos faz a gente repensar um assunto muito importante e uma dúvida muito comum que todo profissional de educação física tem. Será que idoso suporta treinos com intensidade alta? Será que a gente pode aplicar com o idoso treinos com cargas elevadas, com intensidade e volumes de treino elevados? Essa questão fica no ar, né? Pois é, muitos estudos atualmente analisam qual a intensidade de treino que a gente tem um objetivo melhor, que a gente alcança resultado melhor em relação ao ganho de força, aumento de massa muscular, aumento de massa óssea ou preservação de massa óssea dentro do público idoso. E sempre quando a gente observa esses treinos, eles equiparam, eles analisam comparando com treinos de força tradicionais. Então aquelas 3 séries de 15 repetições, com uma carga de 45% de uma repetição máxima. Então a gente faz aquele treino tradicional. E a gente vai comparando esses grupos. Alguns estudos vão analisar só a intensidade de treino. Então a gente vai focar na carga de treino. E a gente consegue observar em alguns estudos que analisaram essa intensidade, essa diferença de intensidade, que se a gente pegar um público que trabalha com cargas de 40%, 45% de um RM, e público que trabalha com 80%, 75%, 80% de um RM, esse segundo grupo, que a intensidade de treino foi maior, a carga de treino foi maior, tem resultados melhores em ganho de força muscular, ganho de hipertrofia muscular e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida, consegue executar as tarefas de vida diária com maior facilidade. Alguns outros estudos focam em treinos de potência muscular, e aí comparam treinos de potência muscular com treinos de resistência tradicional. O mesmo padrão lá, aquelas séries, a carga naquela porcentagem. Essa comparação é feita sempre nesses estudos. Nesse estudo que analisa a potência muscular, também a gente pode observar que quando o idoso realiza treinos de potência, com maior velocidade de execução, com menos repetição, mas com potência, ele também tem um ganho maior de força, de massa muscular e, consequentemente, benefícios da atividade física acima dos que fizeram o treino tradicional. Outros estudos, e hoje em dia muitos estudos, abordam essas variáveis de treino. E todos chegam à mesma conclusão. As variáveis de treino, tanto o volume quanto a intensidade de treino, quando a gente fala para prescrição de treino para idosos, elas podem ser mais elevadas. Elas não têm que ser 100% de RM, 90% de RM. Mas pode esquecer aquela história do idoso ficar com um pezinho de 1 kg.
um pezinho de 2 quilos ou a caneleira de 1 quilo. De forma segura e eficaz, você pode prescrever exercícios com intensidades mais elevadas. Além de a gente pensar em intensidade como carga, a gente pode usar a variável de intensidade como complexidade de exercícios. A gente não precisa ficar utilizando exercícios simples com os idosos. A partir do momento que a gente já conhece ele, sabe que ele tem uma capacidade física, um equilíbrio, uma coordenação motora mais avançada e já está adaptado a alguns exercícios, é importante que você aumente a complexidade desses exercícios. Faça uma sequência gradual, aumentando a complexidade desses exercícios. É fundamental para esse idoso. Desta forma, a gente vai estar mexendo na intensidade do treino. Quando a gente fala de complexidade de exercícios, aumentando a complexidade ou diminuindo a complexidade de exercícios ou amplitude do movimento, é intensidade de treino. Outro motivo que a gente pode, outro fator, outra variável que a gente pode utilizar é a carga, que aí seria volume de treino. E hoje em dia a gente utiliza um outro termo que é muito comum quando a gente prescreve treino para os mais jovens, mas a gente também deve utilizar esse padrão, esse pensamento quando a gente for prescrever treino para os idosos, para as pessoas idosas, que é o volume load. A gente acaba multiplicando o número de séries pelo número de repetições e pela carga trabalhada, pelo peso que foi executado as repetições. Ao final dessas multiplicações, a gente vai chegar num determinado potencial de carga, numa determinada carga total de treino durante aqueles exercícios. E essa carga pode variar. Pode variar de uma forma a gente aumentando a carga utilizada durante aquelas repetições e continuando com o mesmo padrão de séries e repetições, automaticamente vai aumentar o volume total de treino. Ou a gente pode aumentar o número de repetições diminuindo aquela carga. Então, se a gente fizer 10 repetições com 10 quilos, no final a gente vai ter 100 quilos de volume load. Se a gente fizer 20 repetições com 5 quilos, a gente também vai ter 100 quilos no final das 5 repetições. É importante você perceber que não necessariamente a gente precisa aumentar a carga para aumentar a intensidade de treino. Tem diversas variáveis para aumentar a intensidade. Mas tentem observar também na prescrição para o treino para o idoso esse volume load, como que está distribuído esse volume durante o treino. E não só durante um exercício em quantidade de séries, mas exercícios para determinado grupamento muscular, exercícios para membros superiores ou membros inferiores, semanalmente, mensalmente, trimestralmente. Pense na hora de estruturar o treino, como está distribuído esse volume load, como está distribuído essas variáveis durante o treino. E não deixe de aumentar as intensidades de treino, a carga de treino, o volume de treino, quando você sentir que há espaço para você aumentar, quando o seu idoso tiver uma resposta melhor ao treino. Vai ser benefício para ele. Para vocês terem ideia, tem alguns estudos que até pedem para os idosos fazerem exercícios com tempo de contração na fase concêntrica quanto na excêntrica maior, para a gente aumentar o tempo de tensão muscular. Até essa tensão muscular, a gente vai ser referente ao tempo de tensão. Então a gente chama volume de tensão. A gente vai aumentar a intensidade e volume de treino pensando só na fase excêntrica, tempo de fase excêntrica quanto tempo de fase concêntrica. É outra forma de a gente aumentar essas variáveis. E esse estudo que compara esse tempo mostra que idosos que ficam mais tempo em fase excêntrica ou concêntrica também têm melhores resultados. Então olha só, olha quantas variáveis de treino você tem para utilizar de forma segura e eficaz com o público idoso. Comece a planejar treinos para eles da mesma forma que você planeja para alunos mais jovens. Não tenha medo de prescrição de treino para eles. É lógico que você deve respeitar a individualidade biológica. Então observe e aprenda qual é o processo natural de envelhecimento, qual é o processo senescente de envelhecimento. Então, quais são as alterações fisiológicas, anatômicas, biomecânicas e outras alterações que envolvem aquele organismo durante o processo de envelhecimento. Isso é muito importante vocês terem em mente e aprenderem esses processos, para você ter mais segurança de como é o processo de envelhecimento e como ele deve se comportar no decorrer dos anos, respeitando esse processo fisiológico, esse processo natural. É lógico que grande parte dos idosos que você vai trabalhar vai ter alguma patologia. Então também é importante que você aprenda, estude sobre determinadas patologias e quais são as patologias mais comuns dentro desse público idoso. E quando não souber as mais comuns e pegar um idoso que tiver uma patologia específica,
se aprofunde nela, estude ela, procure artigos científicos, pesquisas que mostrem como que você deve atuar com esse público. Mas novamente, hein, gente, não tenha medo de trabalhar com o público idoso, não tenha medo de intensidades e volume de treino. É muito importante. Se você conseguir dosar a intensidade de treino, o volume de treino para o público idoso, eles vão ter uma resposta muito melhor ao treinamento. Consequentemente, você vai proporcionar para esse idoso uma melhor qualidade de vida e uma maior longevidade de vida. Esse é o objetivo deles, qualidade e longevidade. Não adianta a gente prolongar só a longevidade sem qualidade. É importante que ele consiga executar as atividades de vida diária dele o maior tempo possível, ou com o passar dos anos. É muito importante isso. Você vai proporcionar para ele uma autonomia, vai fazer bem fisicamente para ele, como psicologicamente, em diversos fatores sociais, diversos fatores vão estar influenciando nessa capacidade individualizada do idoso. É muito importante vocês terem atendido, ficarem atentos a essas variáveis e à prescrição de treino. Mais uma vez, eu vou falar, não tenham medo de trabalhar com o público idoso. Estudem, acompanhem. Nós, o Descomplicando o Envelhecimento, estamos aqui para ajudar vocês a desmistificar, a perder medos e a aprender e ensinar o quanto vocês puderem sobre esses processos de envelhecimento, como que você deve trabalhar com o idoso em diversos aspectos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e divulgue o máximo que você puder. E comece a seguir a gente nas nossas redes sociais. Isso é importante para a gente produzir mais conteúdo, para ajudar cada vez mais vocês. Um forte abraço, pessoal!